Olá, estamos começando aqui mais um podcast. Eu vou começar a falar Rádio On, tá, Daniel? Então vamos lá. Tá, Batizei como Rádio On. Não vamos parar com aquela frescura de Radio On, né? A gente tá no Brasil, apesar que é inglês, mas tudo bem. Então, podcast ok. Rádio On. Essa é a quinta edição, né, Dani? Vamos falar. Isso, Então, eu já vou te dar um oi melhor, mas hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar de uma volta do Congresso da Apple no Paraná, 26º Congresso, né, Dani? Onde o Daniel esteve isso. presente. Eu não pude estar, mas o Daniel esteve lá, levantou tudo, fez cobertura. Muitos outros amigos estiveram, disseram que foi muito legal. Deu para trocar muita ideia, relacionamento, aprender bastante. Então a gente vai tratar isso, mas a gente vai falar também assim, qual o futuro do rádio próximo, breve? Vamos discutir isso daí, né, Dani? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo, boa madrugada também, bom horário aí para quem tiver insônia para ouvir nós falando de rádio, né? Nos prolongando, de repente vai que a pessoa dorme, não é a intenção, mas pode ajudar, né? Sim, com certeza. Sim, Cris, o Tudo Rádio esteve presente lá, na verdade eu participei, né, do congresso, moderando um painel Sim, e também debatendo em outro. Foi assim uma experiência bem interessante assim falando em relação à minha participação, porque um painel era sobre programação musical, então tinha a parte artística, legal ter programação musical como algo estratégico. A gente sempre até falei na minha abertura lá falando assim, parabéns para a Apple por ter aí na minha visão, né? Ter colocado programação musical como um dos tópicos principais do Congresso, justamente porque a gente fala de conteúdo, 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 e fica implícito que conteúdo é o falado, e o sim. resto é um adicional para compor a programação de rádio. E a gente sabe da importância da música para a audiência, isso é inegável, né? Dados recentes da Cantar mostram isso, continuam comprovando. A gente não está também colocando assim em menor plano também o conteúdo falado, ele precisa ser relevante, precisa ser condizente com o formato da rádio e o comercial, né? Eu acho que assim, Sim. desde lá da NAB também, pessoal falando, meu Deus, parem com esse commercial free aí que não faz sentido. Você pode tocar 2 horas de música, até 5 horas, mas não fala que é sem intervalos, porque Aham. é como se fosse algo ruim, né? Da sensação disso, né? Então, Essa daí beleza. é aquela, mas é uma velha linguagem do rádio, Dani, de que quantos Uhum. locutores já ouvi na minha vida de rádio, de um locutor que vai pro break, ele fala, né? Agora vamos pro break. Não, não fale isso, porque a palavra break cria um break na cabeça das pessoas, ou daqui a pouco tem mais coisa boa, ou seja, o que tá vindo aí é muito ruim. Então, assim, É, é, por favor, parem de criar os intervalos, parem de criar. Intervalo é conteúdo, é conteúdo. Uma coisa também sim. que ainda me desespera, Dani, Uhum. eu tenho caminhado bastante por aí, pelas consultorias em rádio. Quantos apresentadores, locutores com boas carreiras, inclusive, com tempo de carreira, Uhum. e ainda falam assim: poxa, mas vamos tirar a música do programa de entretenimento e jornalismo? Pô, fica colocando música, como se a música fosse coisa ruim. Gente, me desculpe, mas às Sim, vezes, e muitas vezes, é melhor você ouvir evidências do Chitãozinho e Chororó do que ouvir um cara falando bobagem por 4 minutos. Então, música é isso. conteúdo, É. conteúdo. Música não é a tapa-buraco. Gente, não fique falando bobagem por aí. Mania de locutor de ficar falando, falando e falar que. Tá, não são todos. Aí a gente tem que corrigir também. Claro, claro, Mas eu claro. ainda percebo a mentalidade da pessoa assim. Ah, eu vou fazer o programa ali com notícias e tal. Tira a música, tira a música. Poxa, se foi desenhado com aquele perfil, é porque existe um estudo. Se é um perfil de Sim, programa jornalístico de talk, ok, aí sim. Mas se o responsável, o coordenador artístico, determinou aquele produto que vai ser entretenimento, notícia misturado com música, música não é tapa-buraco, música é coisa boa, é conteúdo, tá? Não estou discutindo se Band News, CBN vai ter que incluir música, não tem nada a ver. Tô falando não. de perfil de rádio, tá, gente? Perfil de rádio. E isso que você falou, vou jogando a bola de volta para você, né, Nene? De que a NAB tá certa, essas discussões estão corretas e são antigas, essas tradições bestas de vem o break, vem mais coisa boa daqui a pouco, de desvalorizar o comercial, até porque ele paga o nosso salário, né? Quem estiver trabalhando em rádio. Então, gente, valorize. O comercial, Dani, eu me empolguei aqui agora, acho que eu tô desabafando. Manda bala. Gente, além de ser conteúdo, por que que o break é conteúdo, Dani? Porque ele presta serviço de informação para um ouvinte.
Então, quando uma loja faz uma oferta, aquilo é uma prestação de serviço de qualquer forma, porque ele está te informando Concordo. que você pode economizar comprando ali, tá? Sim, Você pode sim, fazer compras, né? Porque você está de produtos bons ou ruins, inclusive, a partir de um comercial feito numa rádio, até na TV também. Qualquer meio de sim. comunicação. Então, break comercial é conteúdo de valor, é bem valor. Não façam mais isso de desmerecer um break, tá? Não façam mais. E a importância do artístico enfeitar esse break para que ele fique mais gostoso de ouvir também, né? E o brasileiro sempre foi muito criativo em break comercial, Dani. Quando a gente ouve break comercial americano, tem poucas trilhas, é mais conversado. Nós não, a gente enfeita bastante o pavão, né? Sim, sim, eu acho legal você ter mencionado nisso e assim, você pegou até um gancho importante que é essa história do o break ser chato, é porque assim, desde a concepção dele, ele está sendo deixado de lado. Então, por exemplo, se o break de uma rádio é chato, é porque ele não está bem produzido, não está vendendo direito, não está conversando com o resto da rádio. Então, é uma série de problemas. Aí realmente você fala, daqui a pouco a gente volta, porque por enquanto a gente vai ter obrigações chatas aqui para cumprir. Sim, Isso não faz sentido. Então, faz. assim, a gente pode ver que as rádios que são mais cuidadosas com o formato do break, claro, você vai ter jingles que você vai receber pronto do anunciante, daí você vai ter que adaptar, organizar na grade, enfim, tem uma série de situações estratégicas ali. Mas as rádios que cuidam melhor do break, cara, o ouvinte embarca junto, não é Vai. informação, é prestação de serviço. A gente Sim, decide compras, decide lazer através dessa publicidade. Você quer saber? Acaba sendo uma agenda de eventos da tua região também. com Então, é certeza. assim, é uma coisa muito interessante e é legal porque a música é a mesma coisa, né? Sim, não estamos falando que, assim, necessariamente uma CBN, uma Band News, uma Pan News tem que tocar música, não é isso. E depende das situações. É uma questão estratégica. Você tem vários elementos de rádios aí. Você tem a música, você tem o talk no formato Sim, jornalístico, você tem o debate, você tem os elementos de rádio. Aí você vai tratar eles como maneiras estratégicas com base no público que você quer atingir, onde você quer se encaixar em determinado mercado, o que estão fazendo nessa praça, tem uma série de situações. A ERP trazer, por exemplo, programação musical e colocar pessoas para falar sobre isso como estratégia, foi muito bem-vindo, gerou debate desde a história da relação com os escritórios de artistas, qualidade musical, uma série de ótimo. situações foram levantadas lá que deixou o pessoal de cabeça quente. No sentido cabeça quente voltei para casa para pensar. E Dani, dentro da programação musical, é bem legal realmente que a ERP encaixou, e eu até acredito que tem que ter mais sobre produto, né? A questão artística nos Sim, congressos, como a Caert fez também, tá de parabéns no ano passado, que encaixou uma discussão, né, sobre plástica, enfim, outras coisas que até eu participei com o Flamir da Jovem Pan, foi muito legal. E agora é legal. legal a ERP fazer isso, e as outras associações se espelhem nisso. Mas acho que dá para ter mais. Mas vamos lá. Tiveram outros painéis também, né, Dani? Tiveram outros painéis. No mesmo dia teve uma discussão interessante sobre como embalar o rádio, as marcas, né, para o mercado publicitário. A gente sabe que a rádio não precisa ficar limitada à caixinha de rádio. Foi até colocado aquele exemplo que a gente está cansado de falar, né? De o veículo ir envelhecendo porque a gente mostra o veículo como algo velho. Sim, Então, por exemplo, quando você vai buscar um rádio novo numa loja, quando tem esse rádio novo na loja, ele está meio com aquela característica vintage, mesmo ele não sendo. Isso é sim, muito interessante. Ele tem LEDzinho, tem USB, tem sim, conexão não sei o quê, tem bateria íon de lítio e está lá com aquela cara de velho, né? Daquele radinho antigo lá de madeira. Então, assim, e a gente também faz isso. A gente faz muitas relações, a gente coloca o radinho velho ali relacionado. E isso é um problema. Ele falou, a gente tem que ressignificar isso das marcas. E aí teve gente lá que trabalha com a representação de marcas de veículos de comunicação e seus reposicionamentos. Aí, cara, rádio pode ser tudo, né? A sua marca de rádio pode ser tudo. sim. Só que aí teve a outra discussão também sobre o uso da palavra rádio. Então, o uso da palavra rádio numa apresentação comercial talvez limite, mas o uso da palavra rádio na programação de áudio ao vivo é quase que obrigatório, se não é obrigatório, porque se você deixa de usar essa palavra na programação ao vivo, outros vão usar. Rádios indoor de loja, rádio do nome da loja. Spotify já usa a palavra rádio
uma playlist automática de música e de artistas, e ainda do mesmo gênero. É um ativo importante isso aí. Se você não usar isso nessa entrega de conteúdo, como você usa para podcast, como você usa para videocast, para YouTube, você pode ter problemas, a gente pode perder justamente o que nos diferencia, e aí todos aqueles números legais que a gente tem sobre áudio digital, sobre áudio do rádio em si, a gente perde eles como atrativo, porque eles ficam difusos, eles ficam para todo mundo, né? Então isso também estava na discussão. No dia Posso. seguinte, Desculpa, claro, te cortei. Deixa eu criar uma confusão mental do que você faz agora. Você me permite a ajudar a pensar o seguinte. claro, A estamos aqui palavra, para isso. a palavra rádio, ela veio aquela cultura e tradição do device, o aparelho, né? A gente tem um primeiro Sim. significado de rádio do aparelho, para onde você consome rádio, Uhum. o meio rádio, e agora a gente tem a dúvida do produto rádio. Você entendeu a minha pergunta, Dani? Por exemplo, tá, você está no YouTube. Então a gente pode falar, você está na Rádio Jovem Pan, ou Rádio Massa, ou Rádio Metropolitana, ali no YouTube, no digital. Ele virou o nome do produto. Enfim, você entendeu a confusão? Porque se ele é o meio, Entendi. ele não deveria estar no YouTube. O device não tem nada a ver com o YouTube. Então, essa confusão mental que eu gostaria de provocar também. Como que a gente vai usar a palavra rádio? É em cima de produto, como você falou, podcast, né? Mas o podcast ele sempre está no digital. Porém, quando eu ouço alguma rádio tocando um podcast no dial, o rádio chama aquilo de podcast. Você entendeu o que eu estou perguntando? Ou eu Entendi. estou Eu causando um acho que problema no meio entendi. agora? Não, assim, o que que eu faria hoje, né? Talvez isso não seja a minha percepção lá na frente, mas o que que tá para mim tá claro hoje. Eu uso a palavra rádio para o áudio ao vivo, ponto. Se ele é digital, se ele é no dial, essa é a palavra rádio. Ali é a rádio X, é aquilo. Quando a rádio vai para o podcast, já é plataforma de podcast, daí usa X podcasts, por exemplo, né? Canal de YouTube é canal de YouTube. Então, assim, você vai embalando diferente, talvez isso até ajude a sua audiência a entender que a marca está em todos os lugares e que a palavra rádio, a palavra, sei lá, o próprio YouTube, que é a plataforma, né? São plataformas de entrega de conteúdo, na verdade. Sim, sim, E aí você respeita essas entregas, né? Porque aí, sim. na hora de você vender, sim, você pode sim, claro, anunciar na rádio. Você pode também fazer com que você. Oi? Hoje está com bastante interferência no computador, não sei se saiu a voz da Siri aí, mas ela quis interagir na nossa conversa aqui e na minha orelha. Mas tudo bem. Eu não ouvi, mas não tem Mas você problema. percebeu que eu dei uma parada e quem não está vendo viu que deu um branco, como a gente fala em rádio, né? Que é Aham. terrível, mas beleza. E aí a gente tem essa situação de você saber, de repente, disciplinando isso, a gente mantém o ativo rádio e talvez seja até mais fácil na hora de apresentar comercialmente, né? Que é cada coisa que você está representando, como também você talvez discipline para a sua própria equipe na hora de gerar o conteúdo. Porque ela, enfim, ela pode usar a linguagem que você tem no YouTube não é a mesma linguagem que você vai ter que adequar para a rádio. Aí quando você está nos ao vivo, vem o desafio de que você não pode falar que você está vendo isso aqui, como a gente está fazendo agora que tem um vídeo e um áudio aqui. Tem que lembrar Sim, que pessoas não estão assistindo também. Então isso é um exercício, é difícil fazer isso, né? Então, assim, você que está agora pelo podcast no Spotify é uma coisa, você que está agora nos assistindo no YouTube. Então, assim, é um desafio, mas eu claro. acho que se a gente começa a trabalhar isso de uma forma mais clara, né, mais regrada, como os outros fazem em outros países, talvez a gente tenha um pouco mais de ordem na casa até para saber o que apresentar. Porque, assim, vamos supor, tá muito difícil a concorrência com canais de mesa cast no YouTube, vamos supor, Sim, né? Então vou correr para outro lugar, vou me diferenciar. Não, sou rádio, cara, sou diferente também, tenho os meus atributos aqui, faço programação ao vivo e não paro, não termina sim, isso aqui continua, né? com Então isso certeza. de repente é alguma coisa que gere uma discussão mais longa. Mas a gente teve todas essas questões aí, a sensação, Cris, para a gente até não se prolongar muito no Congresso, é que nós, parece que assim, a gente foi muito testado nos últimos 2, 3 anos, principalmente com a pandemia.
Foi muito grave tudo o que aconteceu. Não estou nem em questão, estou entrando na questão sanitária, de quem a gente perdeu, não é isso. Foi grave em relação a modelo, né? Sim, A negócio, sim. Tudo foi colocado em postos, em xeque. O que vai acontecer depois que se vai retomar, se não vai retomar. Então, assim, vou usar até a palavra do Guido, que está voltando para a Caerte, um grande abraço para ele. sim, Ele falou: a sensação que dá é que o rádio passou pelo Vale da Morte. Foi isso. E agora, não que não temos desafios, mas parece que as coisas estão um pouquinho mais, não evoluídas. claras, mas assim, mais organizadas do que precisamos fazer num futuro breve, assim, no futuro Sim, próximo. sim, Óbvio que inteligência artificial, 5G, essas coisas geram outras dúvidas e também oportunidades, a depender de como vai ficar isso aí. Mas parece que assim, aquela coisa do tipo, aqui você vai deixar de existir, parece que passou, parece, né? Claro que a gente é testado a todo momento e tal, mas deu essa sensação do tipo, a gente tem muita coisa aqui na mesa, a gente tem muitos caminhos para percorrer, a gente precisa organizar a casa e ver onde a gente vai realmente agir de uma maneira bem efetiva. O sim, ouvinte pode nos perguntar, o espectador aí, o telespectador pode nos perguntar, como, rapaz? E agora? Então, aí que está o desafio, porque vai depender de cada rádio, qual é o tamanho de mercado, de qual a sua proposta, para onde você quer chegar, se você quer sim, continuar na mesma. Ah, quero continuar focando no público mais velho, vamos, assim, vou com ele até o fim. Não, beleza, então faça isso. Não, mas eu não. Por favor, tem que formar novos públicos, sim, né? A população está o Brasil envelheceu, mas também continua, a gente precisa criar novos públicos. O público mais velho também muda hábitos de consumo, então tem que tomar claro, cuidado com isso. Então tem claro. uma série de situações aí que vai dependendo do que você quer, onde você quer chegar. Mas me parece que como segmento, assim, as respostas estão meio claras. Você precisa de escala no digital, você precisa de união, seja pelas associações, seja pelos grupos de rádio, etc., e mover como bloco. Para mim, o outdoor, lá, como é o Out of Home, é talvez um grande exemplo no momento de reinvenção. Cara, mídia de rua, numa pandemia, fala, isso acabou, já era. Sim, Os caras estão mais fortes, eles comem o sim. bolo publicitário de um jeito absurdo. Ah, Absurdo. evoluiu, e foi uma mídia que evoluiu na Foi um década de 60. reposicionamento. Não, Uhum. não, eu falo assim, até de tecnologia. Então, o cara antes tinha ali um outdoor, hoje ele tem uma tela de LED gigantesca no meio da cidade. Que até por uma questão de muitas cidades, tem a questão da lei de cidade Uhum. limpa, né? Onde não Sim, permite São Paulo mais, tem isso. não permite Uhum. mais ali um outdoor, né, em locais centrais, por riscos, porque, enfim, já aconteceram alguns acidentes, tudo isso daí. Mas, o outdoor, ok, não dá para mais colocar uma placa lá de tantos metros de madeira, isso, aquilo. Ah, existe a questão da cidade limpa, mas agora as cidades estão oferecendo alternativas e o LED Sim. lindo, poxa, o LED primeiro que é uma mídia linda, né? Fica maravilhoso você ver uma cidade cheia de LEDs. Ou seja, é a modernização do outdoor. Com certeza é, né? O rádio. Eu acho que o rádio ele nunca ficou doente e apesar de a gente ter passado por vários velórios, que o pessoal ficou ameaçando o rádio, né? Vai morrer, É, vai mas isso desde morrer. sempre, né? Desde sempre. Eu acredito que o rádio ele nunca ficou doente, e nem morrendo e nem morreu. Na minha visão, o rádio ele ficou parado no tempo, tá? Ficou sentado olhando a coisa acontecer. Isso não significa doença e nem morte, Não, né? não. Ao mesmo tempo que eu mesmo, Cristiano, fiquei lá uns 4 anos sem estudar alguma coisa mais. Eu falei estudar de fazer um MBA, uma pós-graduação, continuar acadêmica mesmo, né? Academicamente. E agora eu tô Sim, aprofundado nisso, até em questão de inteligência artificial. Eu fiquei um pouco parado no tempo porque eu deixei de me atualizar. Eu comparo a mesma coisa o rádio. Ele ficou esse gap, pode ser. assistindo, talvez de bico, tentando entender. Então, ele, na minha opinião, ele não ficou doente. Agora ele tá ali, agora a gente tem que seguir então, beleza. Então, quando começa a se reestruturar, se atualizar e vai andando. Se o rádio tivesse ficado doente, É, aí sim ele poderia ter morrido, né? mas eu não diria nem que ele ficou doente durante, por exemplo, a pandemia. Eu acho que é aqueles pontos de inflexão, sabe? Que você pode ficar preocupado que como as coisas estavam sendo ditas que mudariam muito rápido, sempre o pessoal querendo prever o que vai acontecer, né? O Sim, novo sim, normal, toda aquela história toda. E eu acho que aí gera esses pontos de inflexão do que a gente vai fazer, porque assim, convenhamos, né? A gente está com uma dificuldade absurda financeira, vários negócios, sim, etc., mas consumo lá nas nuvens, né? sim, Imagina isso em época normal, esse consumo elevado com a economia ok, né? sim, Estaria todo mundo rindo, né? sim. Então, assim, eu acho que é mais esse ponto de inflexão.
Eu não acho que como veículo ele ficou parado no tempo. Eu acho que de uma forma, eu já vou explicar porque eu vou concordar com você, na verdade. Claro. Parece que não, mas vou concordar. É que tem um ponto que para mim, assim, de forma natural, não sei se por necessidade do ouvinte que cutucou isso nas rádios, a gente vê isso até pela Cântara, a gente até discutiu isso também em outros podcasts e também no próprio Tudo Rádio, que o ouvinte enxerga a modernidade no rádio. Ele enxerga de verdade, porque ele vê no aplicativo de celular, o celular dele é super moderno, embarca no stream só é bom pra caramba. Posso pegar exemplos assim de conhecidos meus da minha bolha. O cara põe um stream de rádio no carro, ele acha o som um absurdo. Nossa, que maravilha, olha que legal, que peso que tinha. Nossa, o rádio não imaginava que era assim. Então ele modernizou nessa formato de entrega. Eu acho que é mais conceitual mesmo. E também como algumas emissoras, a gente não pode generalizar, estão se apresentando. Tem gente realmente, eu concordo com o Cris, parada no tempo e sendo empurrada pelos outros. Eu acho que assim, está no momento ainda que não rolou aquela peneira de verdade. Ou Sim, seja, acontece que quem está fazendo está empurrando quem não está fazendo. Eu acho que sim, daí, o outro está aí no meio, como fala por osmose, não sei se dá para dizer desse jeito, mas está sendo empurrado, está aproveitando. Só que vai sim, ter algum momento, aí talvez venha realmente esse vale da morte para alguns. Que sim, aí o cara fala, não deu, né? Aqui, daqui eu não passo, daqui eu não tenho o que fazer, eu realmente perdi o bonde. sim. Então, assim, isso a gente não sabe. Parece que vai acontecer assim, e não é só com o rádio, isso vai acontecer com vários modelos de negócio, várias empresas, blá, blá, blá. Pode acontecer até com tudo rádio, se a gente Sim. parar, É entendeu? quando eu Então, falo, que é Dani, nativo digital, né, quero dizer. sim. Quando eu falo também que o rádio ficou parado no tempo, não é só questão de estar no digital, estar em Uhum. todos os canais possíveis, né, de consumo. Eu falo de conteúdo, de produto. Quando você ouve uma Sim, rádio sim. popular hoje, eu vou ser bem direto em São Paulo, poxa, são muito parecidas. São muito parecidas. Rádios do Brasil todo, é aquela velha, velha forma do rádio popular, por exemplo. 10 da noite, todo mundo tem programa romântico. Tal horário, todo mundo tem o mesmo programa. Tal horário, tá a mesma coisa. Você muda, parece que só inverteu uma música ou outra, tá? Não, isso eu falo que o rádio está atrasado ainda. Está sim, gente. Não adianta falar que não está. Está atrasado. É uma cópia um do outro. As promoções são super parecidas. Não tem aquela criatividade que o radialista ele tem. Não, ele tem. Uhum, sim. Eu acho que um dos profissionais mais criativos que existe em todas as funções que eu conheço é o radialista, porque dentro de segundos ele Fato. cria alguma coisa. Então, quando eu falo que, você tá atrasado, pô, vamos parar de copiar. Tudo bem que a semelhança sempre vai existir, tá? Eu não posso ser Uhum. hipócrita também que um dia eu fiz algo semelhante a alguma coisa. Vai existir, Claro. vai existir. Referências existem. Vai, as Uhum. semelhanças vão existir, porque existe uma base pronta. Mas cadê os teus programas pilares ou conteúdos pilares da programação que só você tem? Cadê? Eu não estou ouvindo, Sim. não estou percebendo muito isso. São poucas as rádios. Promoções, pô, Mas pouquíssimas que eu vejo diferente. Pouquíssimas. Então isso me a preocupa. promoção está bem fraca mesmo. Tá? Agora, mas deixa eu fazer até uma pergunta, desculpa te interrompendo, mas é uma dúvida que eu fico. É que assim, quanto mais desafio a gente tem aí no horizonte, mais as pessoas podem ficar pragmáticas, né? Mais retraídas e correr para a fórmula que funciona. Eu não acho que esse formato de rádio que é feito hoje, por exemplo, dito em São Paulo, dito também em Curitiba e outras praças, ele está em desuso. Assim, eu vou concordar de novo com você, você vai entender. O problema é quando todo mundo faz a mesma coisa. Ou seja, aquela forma funciona, mas não é para todo mundo, porque não tem espaço para todo mundo, não. Você precisa fazer Aham. algo diferente. Então, a minha sensação é essa. Eu gosto de alguns formatos de rádio que estão estabelecidos, sei lá, há décadas, talvez, funcione, claro, com suas modificações pontuais dos dias de hoje. Óbvio, você não vai copiar uma rádio dos anos 90, já está diferente do que é uma rádio no 2020 para frente. Sim, Mas existe um esquema de programação, de rádio, não sei o quê, ali que funciona. Só que, cara, se todo mundo faz a mesma coisa, ou de repente surge uma nova rádio que faz algo que já existe lá atrás, isso me incomoda. sim, Isso de verdade, porque aí realmente a gente está todo mundo. Na verdade, o que não senti no congresso da época, não sei se no DAI está assim, né? Quer dizer, a gente sabe que está e não está, depende da rádio. Mas pela primeira vez, assim, também outros encontros em São Paulo, eu percebi que
as pessoas, assim, de alguma forma, elas não estão querendo mais o pacote pronto, assim. Qual que é a rádio que está fazendo, eu vou fazer igual. Porque aí aqui eu tenho uma garantia. Parece que, assim, tá todo mundo começando a se entender que tem um espaço ali que cada um tem que percorrer. Entendeu? Por isso está meio personalizável, assim, a situação para cada um. Não sei se na prática está assim ainda, mas parece que acende essa luz do tipo, deixa eu respeitar meu público, deixa eu respeitar minha marca, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui e ver o que eu posso fazer de novo. Não sei. Talvez seja aqui uma versão otimista do Daniel. Não, vou te dar um outro exemplo básico. Vamos xingar por aí. Tá, Mas vamos lá. Quando inventaram o tal da música carimbada, gente, o que tem de rádio tá, que isso usa a mesma vinheta, com o mesmo vocal, no mesmo ponto. Só troca o nome da rádio. Pô, você quer carimbar a música? Legal, dá efeito? Dá. Isso daí é marketing, né? Isso daí é uma questão de ter uma mensagem subliminar, fica marcando o nome da rádio ali. Ok? Funciona? sim, Funciona. Mas, poxa, troca a vinheta. Inventa outra vinheta. sim, Pelo menos isso. Ah, achei bonito. faz igual, né? Faz igual. E hoje o mundo tá pequeno com a internet. Então você ouve a tua rádio aqui, ouve a de São Paulo lá. Poxa, vocês não dá para copiar tão mais, né? Porque tá tudo, a internet aproximou Não, tudo isso. Então, nesses pontos, Dani, eu ainda me decepciona bastante do que nós temos profissionais de rádio, repito, radialista é um ser muito criativo, até pela obrigação da profissão. Ele é obrigado a ser criativo, sim, né? A maioria dos coordenadores vieram ali de uma carreira de locução. O locutor é um dos seres mais criativos que eu conheço. Por quê? Ele abre o microfone e tem que ficar falando sozinho, né? Ele fica conversando sozinho. Essa é uma criatividade incrível. Então para de copiar. Aí o rádio para mim tá muito atrasado. Tá muito atrasado. Ele ficou parado no tempo. Eu percebo algumas movimentações, percebo. Mas ainda tá uhum, muito uhum. preguiçoso, né? Poxa, tá mais fácil copiar realmente porque vamos fazer porque a grande rede lá fez. Poxa, a grande rede já tá no Brasil inteiro. Dá uma inovada. Faz uma coisa diferente, É, né? Isso me preocupa bastante ainda como produto, Dani. eu vou até te fazer uma questão, então. Aí eu fico sempre com um ponto de interrogação. Eu acho que momentos de crise, não só pandemia, mas momentos de crise, como no país, a gente sempre corre por garantido. Teoricamente, porque vira e mexe aparece uma crise internacional, né, do nada, né, que assim, tudo é muito conectado, então algo que pode acontecer do outro lado do mundo impacta, sim, na nossa rotina, mas teoricamente, né, a gente está se afastando cada vez mais dos efeitos da pandemia, falando bem em economia mesmo. E talvez a gente tenha em 2024, talvez aí a gente pode até discutir também na próxima edição, a gente ainda tem, se eu não me engano, mais uma edição, pelo menos duas Isso. deste ano do podcast. Talvez seja um ano mais previsível economicamente, talvez, né? É Talvez, difícil talvez. fazer essas situações, mas aí existe uma sensação no mercado que talvez ele seja. Eu penso até no. Eu participo muito das discussões de mercado digital e se vislumbra um ano um pouco mais normal, né? Porque ano passado, por exemplo, para nem ajudar ainda, tinha a Copa do Mundo no final do ano, um negócio meio bagunçado, assim, sabe? O varejo pode ser bom, pode ser ruim, era uma bagunça, assim, você não tinha o rito normal, digamos assim. Se a gente entra num processo, talvez isso dê a sensação do tal do Vale da Morte e a gente está numa situação um pouco mais disciplinada do que vai vir pela frente. Então, talvez seja isso, talvez a gente viva algum momento um pouco mais estável, que a partir desse momento mais estável, a criatividade ganhe espaço. Não sei. Ou pelo menos deveria ganhar, e talvez seja uma oportunidade de a gente discutir aqui como setor, falar dessa possibilidade. Sim. Então, pessoal, será que vamos tentar, não digo arriscar, mas vamos tentar colocar coisas novas aqui, vamos ver o que dá para fazer dentro de, claro, respeitando a nossa trajetória, respeitando a Claro. nossa marca, respeitando o que a gente quer, nosso ouvinte, mas existe uma chance. Então, beleza. Então, eu acho que tá a sensação que algumas coisas pesadas estão passando que talvez a gente tenha aí uma maré aí que possa deixar as coisas um pouco mais assim, como pode dizer, mais criativas mesmo, porque aí, cara, a gente vai precisar disso. Vai, Porque inteligência artificial provoca que você seja criativo. provoca. Você não fica manco, você fica manco onde a inteligência artificial faz exatamente a mesma coisa manual que você já faz.
Mas Uhum. para você ter o Cris, eu não vou falar pelo Cris, né? Porque é o cara que está mexendo com isso. Mas, pelo que eu entendo, quanto mais criativo você é de conversar com esse tipo de novas ferramentas, mais curioso você é, melhor o resultado. Com certeza. Isso. Então, fica essa minha dúvida. Eu realmente estou em dúvida. Eu quero discutir isso com as pessoas. Vamos sentir isso nas conversas com os profissionais de rádio, com as emissoras, com os ouvintes também. Vamos ouvir cada vez mais os ouvintes para ver o que, que eles têm para nos dizer. Porque, é assim, de novo, Daniel otimista aqui. Temos aí uma possibilidade de virar um pouco, assim, próximo ano, talvez mais previsível. E Sim, previsível ajuda, sim. né? Estou falando em economia, porque em tecnologia, tudo imprevisível. Vamos tentar achar que tudo isso é oportunidade, gente, pelo amor de Deus. Com certeza, com certeza. Dani, a gente falou um pouco do Congresso do AERP. Você esteve lá, Sim. fez cobertura, participou de 2 painéis, um sendo moderador e outro painelista, né? Acho que foi isso, né? Me corrija Uhum. qualquer coisa. Foi? Foi, e estou, ou seja, sobrevivi, não devo ter falado besteira, porque pelo menos não teve, como pode dizer, retornos negativos de pessoas querendo me jogar nas cataratas, já que foi feito em pós, né? Mas, Até agora eu enfim, não vi parece nada que foi estranho, então foi positivo bom. sim. Parece ser positivo, sim. Então, fico. A gente sempre sai com a cabeça, de novo, falar cabeça quente, né? Mas é uma cabeça quente por de vontade de trabalhar e meio desesperado de tantas coisas que a gente discutiu, né? Sim, Como organizar isso. É sempre essa história. A gente tem reuniões muito legais, tem conversas muito legais, mas e aí? Qual é a prática? Eu acho que sim, isso é desafio para todo mundo, né? com certeza, com certeza. Parabéns por você ter participado lá dos painéis. Você tem um conhecimento e contribui muito, muito, né? Não precisa ficar Que puxando o isso. saco, não precisa, né? Mas é fundamental a tua participação sempre, sempre. E eu sugiro que todas as associações te levem em qualquer congresso, até para números, dados, enfim, tudo isso. É uma discussão muito boa, isso sempre com você. Então, parabéns. Parabéns à ERP por mais um congresso que foi um sucesso. Eu não Muito pude bom, ir, muito bom. não pude ir, mas muita gente falou muito bem e fico feliz de que Legal. a Associação do Paraná continua muito forte no pensamento, na organização de tudo isso daí. Parabéns à ERP, todo o pessoal. Não vou citar os nomes, né? Senão vai esquecer Claro, quem é todo mundo que está lá dentro. sim. Claro, um grande beijo para a Ticiane, um abraço para o Kaique, que é o presidente e a superintendente. Então, parabéns pelo congresso. A E equipe ralou bastante lá, viu? Foi uma correria, foi legal. E eu vou te falar uma coisa, viu? Assim, você falou, agradeço muito pelas suas palavras, mas de fato, cara, é uma construção em várias mãos, né? Esse papo que a gente tem aqui, a gente teve, inclusive eu tive retorno, nem comentei com você pessoalmente, vou falar aqui publicamente. Pessoas falaram que estavam ouvindo o Rádio On e gostaram, que assim, bom. sabe? É muito legal as discussões que vocês estão fazendo. Isso me surpreendeu, não que eu não acho que as pessoas não estejam ouvindo, mas é legal saber que a gente está com um tom assim que está contribuindo de alguma forma. Que bom. E ao mesmo tempo, isso faz com que a gente tenha mais conteúdo para depois trocar com outra pessoa que também tem conteúdo, puxa para cá, então é uma construção, sabe? Sim, Quanto mais as pessoas tiverem dúvidas, curiosidades, perguntas e dados, acho que aí a gente vai somando, né? Então, com certeza. assim, nós dois aqui estamos abertos justamente para isso, Com para certeza. Com certeza. passar o que a gente está observando e receber de vocês o que está acontecendo e que vocês estão observando. Então, a gente trabalha sempre com uma pergunta para tentar achar respostas para hoje, né? Eu acho que é isso. A questão é, para daqui a 10 anos, boa sorte. Não sei, ninguém sabe. Com certeza. Então, Dani, obrigado mais uma vez. Até a próxima edição, até acabar o ano, que a gente já está no. Faltam em poucos dias para acabar o ano. O Brasil já deu uma desacelerada, na minha visão, inclusive. Então, a gente volta com mais uma edição, Sim, né? A gente pode. Vamos definir os temas depois, mas a gente com certeza tem que falar de 2024. Depois a gente define melhor. sim. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, Dani. Valeu, pessoal que está ouvindo e está assistindo. Até a próxima.